Se você é fã do Mobb Deep, provavelmente já deve ter visto as fotos de uma tatuagem na mão do Prodigy, com o logo do antigo grupo e da gravadora do 50 Cent, a G-Unit. Provavelmente você já deve se lembrar do hino Auto Control, do quão forte estava a parceria entre a dupla e o 50 Cent em meados dos anos 2000. Toda essa parceria entre eles também se tornou negócios no ano de 2005, quando a lendária dupla assinou com a gravadora do 50 Cent e lançaram sob seu selo aquele álbum da capa emblemática e que apresenta diversas parcerias dos membros da G-Unit. Porém, todo esse fechamento que rendeu a tatuagem na mão do Prodigy durou até o ano de 2009, quando a dupla encerrou seu contrato com a G-Unit, deixando as pessoas por um bom tempo sem entender nada. Então nesse vídeo nós vamos explicar para vocês o porquê do Mobb Deep ter saído da G-Unit Records. Antes de entrar no assunto deles terem saído da gravadora, temos que situar vocês em como estava a carreira do Mobb Deep antes da G-Unit e depois, para quem ainda não sabe nada da história, entender como eles acabaram assinando com o 50 Cent. Como sabem, a lendária dupla sempre se manteve firme, porém eles tiveram um declínio após o clássico álbum Infame de 2001. Porque mesmo que esse álbum sendo considerado outro clássico underground, ter até boas posições na Billboard e ser um disco de ouro pela RIA, depois dele, no ano de 2003, o Mobb saiu da gravadora Load Records, aquela que estava com ele desde o clássico The Infamous. O Mobb Deep então foi parar em outra gravadora, a Jive Records, e com esse novo contrato veio o álbum America's Enigmatory, no ano seguinte, que não foi tão bem como os anteriores, pois não vendeu tanto e ainda não foi bem classificado pela crítica e nem pela maioria dos fãs, que estranharam o jeito deles nesse projeto. O resultado disso foi que novamente eles saíram de uma gravadora, só que dessa vez ficaram sem nenhuma para ir, e é nesse cenário que surge o 50 Cent em 2005, que já era amigo deles e os conhecia desde os tempos em que morava no Queens, que é a terra natal de ambos. Ray Vaughn, no passado tinha até trabalhado para a G-Unit Records em álbuns dos artistas dela, como o The Game, Tony Ayo e o Lloyd Banks, então meio que ele já tinha uma ponte para enfim conseguir um contrato com a gravadora do Fifth. Na gravadora, ambas as partes pareciam bem otimistas com o próximo projeto do Mobb. O Fifth chegou a presentear o Prodigy e o Ray Vaughn com 2 Porsches por terem assinado com a G-Unit. Na internet você encontra vídeo deles animados falando dos novos projetos e tudo mais. Então, no ano seguinte, o álbum veio. O Mobb lançou aquele Blood Money, que teve um desempenho crítico meio que parecido com o anterior, porém veio estreando no 3º lugar da Billboard, com mais de 106 mil unidades vendidas na primeira semana. Esse foi o único disco lançado no selo da gravadora do Fifth, e depois dele, o Mobb ficou 8 anos sem lançar um álbum, soltando só projetos solos, compilações e EPs. Se o público daquela época já não havia curtido bem o America's Enigmatory, as críticas dos mais antigos fãs do Mobb Deep vieram em peso com esse álbum influenciado pelo Fifth e a G-Unit. Muitos disseram que a dupla havia perdido a própria identidade. Foram tantos comentários sobre isso que o Mobb teve que se pronunciar, mesmo anos depois de ser lançado, como Prodigy, que em 2012, em uma entrevista ao portal do 50 Cent, disse, abre aspas, muitas pessoas estavam nos odiando, muitos fãs do Mobb Deep. Muitas pessoas no mundo odiaram a gente por ter feito um acordo com a G-Unit. Eles pensam que o Mobb Deep deveria ser um Mobb Deep independente. A gente estava olhando para isso como se fosse um negócio. Essas pessoas deveriam estar nos parabenizando por ainda fazer negócios. Algumas pessoas não podem fazer isso, não são mais relevantes. Mas a gente ainda está fazendo negócios com as pessoas, ainda podemos funcionar e ter uma carreira. Muitos de nossos fãs são tão apegados ao Mobb Deep e levam o Mobb Deep tão a sério que não querem nos ver sob o selo de ninguém. Muitas pessoas não entendem que isso é só negócios, fecha aspas. O que resultou na saída do Mobb Deep da G-Unit não foi a treta com o Fifth, foi uma escolha do próprio Mobb Deep. A própria dupla revelou isso em entrevistas, mas podemos perceber também que a pressão que os fãs fizeram depois que eles entraram para a G-Unit contribuiu para eles depois saírem dela. Basta ver que anos depois eles ainda precisam tocar nesse assunto e se explicar. E além disso, como já falamos por aqui, justo na época que o Mobb entrou na G-Unit, foi quando começou a aumentar as brigas entre o 50 Cent e seu grupo, que com certeza devia ter deixado o clima por lá bem pesado. Em uma entrevista ao DJ Vlad, o Prodigy explicou que naquela época a G-Unit estava mudando de distribuidora também e havia uma brecha no contrato do Mobb Deep, que permitia que eles saíssem da gravadora se ela ficasse nessa situação sem uma distribuidora. P disse que eles também tinham a opção de ficar na gravadora e que o Fifth foi até visitá-lo na cadeia para tentar trazer o Mobb Deep de volta para sua gravadora e conversou com ele depois que ele saiu. Em uma entrevista, o Ray Vaughn falou a mesma coisa, que eles poderiam ter lançado outro álbum na G-Unit porque o Fifth queria, mas ele acrescentou que a Interscope barrava isso.
porque o álbum Blood Money não vendeu tanto quanto a Interscope queria. No final disso tudo, o Mobb Deep nunca mais voltou para a G-Unit e eles lançaram o último álbum antes da morte do Prodigy em 2014, sob o selo da própria gravadora independente, a Infamous Records. Então essa é a história da passagem do Mobb Deep na G-Unit Records. Se você gosta e quer mais vídeos desse tipo, precisamos que fortaleçam o nosso trampo. Esse canal aqui é um projeto novo e a gente ainda está tentando ver no que ele vai dar e se o esforço vale a pena. Então você pode nos motivar a fazer mais mostrando que está gostando do canal e dos conteúdos, se inscrevendo e curtindo esse vídeo. Também não se esqueça de ativar o sino para ser avisado caso a gente poste mais coisas por aqui. E nos sigam nas redes sociais porque lá todos os dias postamos sobre o hip hop e o R&B.